Olá, você vai ver agora um trecho de uma das nossas palestras. Você pode ter acesso às gravações de todas as nossas palestras sendo nosso padrinho. Na categoria Agente da Sustentabilidade, você tem acesso a todas as nossas palestras que já aconteceram, assim como acesso a todas as futuras palestras. Para conferir mais detalhes, acesse o link aqui da descrição para o nosso padrinho. Aqui embaixo também tem um link para o nosso Linktree, onde você pode conferir a nossa agenda e ficar ligado nas próximas palestras. Um bom vídeo! Partindo para falar especificamente de roedores, eu vou dar uma visão geral quanto aos roedores, falar um pouco de classificação, de características e fechar com diversidade. Para começar, né, a gente tem no imaginário nosso alguns imagens de diferentes tipos quanto a roedores. Por exemplo, a gente tem o Mestre Splinter aí do Tartarugas Ninjas, que é uma ratazana de esgoto, que virou um mestre aí da arte do Kung Fu, do Karatê e por aí vai. Temos aí o Ratatouille, esse ratinho muito bonito, ajudante de cozinha. Temos também aquele rato do clássico do Castelo Rá-Tim-Bum, que tomava banho, que é bem diferente da característica dos demais ratos. Tem o Xaropinho aí do programa do Ratinho. E nós temos o mais famoso de todos, o Mickey, né, que virou aí um grande símbolo da Disney. Mas apesar de ter esses personagens que nos remetem à visão dos roedores, existe também uma grande estigma de colocar os roedores como pragas urbanas principalmente, e o comportamento de querer se matar eles. Então é típico ter aí ratoeiras, alguém aqui que tá vendo, talvez já colocou uma ratoeira para tentar pegar aquele rato que está na sua casa, e por aí vai. Mas o grande ponto é que os roedores têm várias funções interessantes. Primeiro, eles podem ser utilizados em experimentos, como cobaias. Além disso, eles são dispersores de sementes, têm uma função chave aí no processo de regeneração florestal. Também são vetores de doenças, como, por exemplo, leptospirose. Eles também podem estar associados, por exemplo, à febre maculosa. Eles podem ser utilizados no processo de educação ambiental. A gente tem alguns roedores que eles são o que a gente chama de espécies carismáticas, animais carismáticos, que chamam a atenção e podem ser utilizados para fazer uma conscientização ambiental, como é o caso ali do ouriço. Eles estão na base da teia trófica, ou seja, eles funcionam como presas para outros animais e também eles podem controlar algumas populações, como de insetos, de gramíneas. E existe um grande simbolismo em torno dos roedores também. Ratos, principalmente, são considerados como animais asquerosos, representando aí a sujeira, mas também representam a fertilidade e a inteligência. Partindo para falar aí de classificação taxonômica, a gente tem que lembrar aí do que Linneu propôs, o sistema de classificação, onde a gente tem que os roedores estão dentro do reino Animalia, ou seja, são animais, filo Chordata, tem aí uma estrutura de sustentação, que é a coluna vertebral, estão na classe Mammalia, que inclui todas aquelas características que eu falei anteriormente, e estão dentro da ordem rodente, ou seja, os roedores, todos os roedores estão dentro dessa ordem. E aí, no caso, a gente tem 2.277 espécies de roedores no mundo. Isso representa 42% dos mamíferos. Aí a gente vê, então, que é uma grande porcentagem dos mamíferos são roedores. Além disso, no Brasil, a gente tem aí 234 espécies de roedores, representando 34,7% dos mamíferos. Portanto, tanto no mundo quanto no Brasil, o número de roedores é
o maior. Quando a gente fala de características gerais, a principal, aquela que se destaca, né, e chama atenção, com certeza são os dentes incisivos desse animal, dentes bem pronunciados. Esse dente, ele tem como uma característica ter um crescimento contínuo. Se alguém aqui já teve um roedor como animal, doméstico, de estimação, vai saber que se ele não roer, esse dente pode crescer e causar problemas para ele, problemas de saúde. Esse dente também tem um sistema típico de afiamento, sendo que a ponta dele é um pouco, vamos dizer, mais mole, e assim permite que o ato de roer ele mantenha também afiado o dente. Os roedores não têm caninos e eles usam os molares para trituração. Dessa forma, o incisivo ele serve para quebrar alimentos, para pegar alimentos, e o molar para triturar esses alimentos. E esse tipo de dentição faz que ele tenha uma alta plasticidade alimentar também, podendo comer diferentes tipos de alimentos, como eu vou citar um pouquinho para frente. Agora eu queria só, por desencargo de consciência, fazer uma diferenciação aqui com vocês de uma coisa importante. Existe uma outra ordem chamada lagomorfa, que ela inclui aí lebres, tapitis, coelhos, e eles são geralmente chamados de roedores, porém isso é errado. Eles não são roedores. Roedores só estão dentro do grupo rodente. E a gente tem aí nessas imagens dois exemplos. A ratazana, que é um rodente, e o tapiti, que é um lagomorfa. Olhando assim as fotos, você vê algumas diferenças. Por exemplo, a ratazana tem um focinho um pouco mais afinalado do que o tapiti, que tem um focinho mais achatado. O tapiti tem essa orelha mais desenvolvida e pronunciada, né, que é também um pouco diferenciada da ratazana. Sem contar também o tamanho desses animais. Só destacar que o tapiti é uma espécie nativa brasileira, então ela é típica aqui do Brasil. Porém, apesar desses dois grupos, o rodente e o lagomorfa, terem ancestrais em comum, eles têm uma grande diferença que faz eles serem de grupos distintos. Os dentes incisivos. Quando a gente pensa e analisa aí os rodentes, a gente vê que eles têm um único par de dentes incisivos na porção superior da sua boca, enquanto os lagomorfos têm dois pares de dentes incisivos na parte superior da boca. Dessa forma, a gente classifica essas duas ordens como diferentes e considera que roedor é somente aí quem faz parte da ordem rodente. Falando um pouco de características de identificação, a gente usa de forma mais simples algumas características morfológicas, como o crânio, a orelha, a relação cabeça-corpo, a cauda e o pé. Aqui na foto a gente tem um caxingulê, né, que também é chamado de serelepe ou esquilo, que ele é um animal bem característico, ele tem a mania de ficar pulando para todo canto, e ele tem uma vocalização muito peculiar também, que parece uma batidinha, é bem engraçado. Falando um pouco dessas estruturas, começando aqui com o crânio, muitas vezes a gente acha que o crânio não muda de espécie para espécie, porém, quando a gente pega aí os roedores, existe uma grande diferença de crânio para algumas espécies. O problema só de trabalhar com crânio é que você necessita do sacrifício do animal, né? Ou esperar que ele morra para você utilizar esses crânios para identificação. Eu vou citar algumas estruturas aqui do crânio que são interessantes de analisar.
Durante a minha graduação, eu tive fazendo um trabalho com a coruja da igreja, também chamada Suindara, a Tito furcata, o nome científico. Ela tem um comportamento de comer roedores, só que ela não mastiga, vamos dizer assim, os roedores. Ela engole eles inteiro, faz a digestão desse animal e expele o que a gente chama de regurgito ou pelotas. Nesse regurgito e pelotas tem restos de ossos dos roedores que ela consumiu. E nesse trabalho que eu fiz, eu analisei a dieta dessa coruja, pegando esses restos, principalmente de crânio, e identificando eles. Como que eu identificava? Eu pegava amostras que eram de referência, vindas de coleção, coleção biológica, no caso, e eu comparava essas amostras com o material que eu achava no regurgito. E algumas estruturas aí que eu utilizava eram, por exemplo, o forame, que é essa estrutura descartada na esquerda. O forame é esses buraquinhos aí que existem na mandíbula e no crânio, que eles permitem a passagem de nervos, de vasos sanguíneos. E ele muda tanto de posição quanto de formato, dependendo da espécie. Alguns têm esse forame sendo mais achatado, outros mais rentes ao osso. Então, são meros detalhezinhos que você observa e consegue identificar essa diferença. Também tem essa região aí da ponta aí da mandíbula, que a gente chama de articular. Ela tem, nesse caso da foto, um formato mais redondo, né? Porém, tem alguns animais que têm o formato dessa região mais achatado. Então, é uma boa referência também para você comparar. Um outro ponto aí que dá para destacar na mandíbula são os dentes. Os dentes, eles podem mudar de espécie para espécie, o formato, a disposição, sendo que tem um probleminha também quanto aos dentes, que eles podem mudar entre fases de desenvolvimento do animal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, mas tem que tomar esse cuidado também quando utilizar dentes para tentar separar espécies. A gente tem outras estruturas interessantes também, como o arco zigomático, que é essa estrutura mais externa, ela também pode mudar de formato, assim como esses forames que estão presentes ali nessa região central chamada de pré-esfenoide. Esses forames, eles também têm formatos diferentes entre diferentes espécies. Sendo que existem outras estruturas aí no crânio também que permitem essa separação de espécies, mas essas são aquelas que chamam mais atenção e facilitam aí a identificação. Outras características que a gente usa é o tamanho da orelha, o tamanho da cauda e a relação do tamanho entre cabeça e corpo, que seria o tamanho do focinho até mais ou menos a região do ânus final ali, perto da cauda. Essa relação do tamanho do corpo com o tamanho da cauda permite a gente diferenciar famílias, gêneros e que assim possibilite identificar a espécie do animal. No caso, existem alguns roedores que têm o tamanho da cauda maior do que do corpo, ou o contrário, ou tamanho igual. Então, tendo essas medidas, você já consegue fazer uma separação e facilitar, assim, o processo de identificação. A gente também tem aí a medida do pé, né, ou da pata do animal, que facilita também o processo de identificação, sendo que também a gente pode usar algumas estruturas aí presentes no pé da pata do animal, como, por exemplo, a presença de pelos perto das garras do animal, ou a presença do que a gente chama de calos na parte inferior também da pata do animal, sendo possível você separar aí algumas espécies em função da disposição desses calos. E como eu disse agora há pouco, né, a gente tem diferentes fases dos animais. Eles podem ser classificados como jovens, que são aqueles recém-desmamados até um mês de vida,
subadultos entre 2 e 3 meses de vidas, e os adultos, que são aqueles a partir do terceiro mês de vida, que já têm uma capacidade reprodutiva, considerando que esses períodos que estão aqui são principalmente para ratos. Podem ter alguns outros roedores que são maiores e por aí vai, que podem levar mais tempo para esse desenvolvimento.